Salve, salve, galera. Muito bem-vindos ao Papo de Geógrafo, o podcast do Portal da Biosfera. Esse espaço que a gente está aqui para resenhar sobre geografia. E hoje, primeiríssimo episódio, estou muito feliz de estar começando esse projeto. Vamos falar de um tema muito importante, que são as enchentes, alagamentos e inundações nas nossas cidades brasileiras, em especial focando aqui nas nossas cidades do estado do Rio de Janeiro. E para isso, tem um convidado aqui muito especial, que é o professor Marcelo Mota. Muito obrigado pela presença, Imagina, professor. muito boa tarde, uma honra estar aqui. Só uma breve apresentação, pessoal. O Marcelo Mota é pós-doutor em Geologia pela UERJ, doutor e mestre em Geografia pela UFRJ, bacharel em Geografia pela PUC do Rio, presidente da empresa EcoBrand de consultoria em responsabilidade ambiental e social. Além disso, é curador e apresentador do evento Live Mundi de Sustentabilidade e Cultura, idealizador, roteirista e apresentador do programa Sobre Rochas do canal Mais Globosat, além de ser autor dos livros Sobre Rochas e Povos do Mar, que está em andamento, autor do capítulo Território Azul no livro Amazônia Azul e do capítulo Rio de Asfalto e Gente no livro Rios do Rio. Além de ser professor do curso de pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente da PUC do Rio e também dos cursos de graduação em Engenharia, Arquitetura e Geografia da PUC do Rio. E além disso tudo, professor Marcelo Mota, que acaba de ganhar um café especial. Muito obrigado, Ivan. Ele é uma grande inspiração profissional para mim, sempre foi. Imagina, Pedro, para com isso. Pô, para com isso. A gente está aqui para resenhar mesmo, Marcelo. E para quem não conhece, né, o idealizador e apresentador do programa Sobre Rochas, um trabalho fantástico de divulgação científica que você faz, que me inspirou a montar o Portal da Biosfera no Instagram, no YouTube, e se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui com esse podcast, né, tratando aqui da geografia para melhorar a vida de pessoas aí. Uma vez eu falei isso pro Carlos Walter, nosso querido geógrafo, né, que nos deixou esse ano. Falei, poxa, Carlos Walter, eu fui fazer geografia numa palestra sua, eu decidi fazer geografia. Pô, me tira essa responsabilidade. Mas é um prazer estar aqui, eu te agradeço muito o convite e que bom que a gente pode provocar esse tipo de iniciativa, e eu acho que isso é um movimento cada vez mais presente, e quantos mais podcasts, programas e youtubers e ações que a gente tiver de divulgação científica dessa nossa rica ciência que é a geografia, tem todo o meu incentivo, e quanto mais a gente puder fazer junto, melhor. Maravilha, professor. Agora que a gente vai começar já esse papo, eu queria, antes de começar aqui, te dar uma lembrancinha aqui. Não se sinta obrigado a usar nada, mas olha só, uma lembrancinha aqui, tá? Para você aí com os nossos conceitos principais aí. Pô, que legal, das geografias. cara. E o professor gosta de café, né, o Marcelo? Pronto. Bebida do proletariado da primeira Revolução Industrial Inglesa. Pô, que lindo, cara. Olha que legal. Ficou bacaninha, né? Ó, espaço, território, paisagem, lugar, portal da biosfera. Fundamental. Maravilha. Conceitos que precisam ser martelados na cabeça da sociedade. Pô, quanto mais entendermos isso, melhor, né? Tem tanto conceito bom na geografia, né? Com certeza. Posso jogar o café aqui, Ivan? Você não vai se ofender, não, né? Só para poder estrear minha canequinha aqui, ó. Que isso, vai... Pronto. Vai ter sobrando, o Ivan já vai estar garantida dele. Já tô aqui, ó. Ivan, vou te pedir aqui para já levar essa daqui. Pronto. E aí? Agora, com esse estilo aí, vamos começar o nosso papo de geógrafo, Marcelo. Então, cara, desde o século XVI a gente já tem grandes relatos e documentações sobre esses processos de alagamento, de enchentes e deslizamentos no Rio de Janeiro. Não é algo atual. Tom Jobim já falava na antiga música dele, né? São as águas de março, fechando o verão. Antes dele, né? Antes dele. Tem Cidade de Lagoa, do Kid Moringueira, que é maravilhosa, né? Contando a história da inundação na Praça da Bandeira, né? Algo muito, né? Muito comum e muito atual, né? Então, acho que a gente pode começar tratando sobre esse viés, Marcelo. Algo que vem de tanto tempo e a gente, até hoje, sofre com esses problemas, com essas questões. E muitas vezes, tanto a mídia como atores políticos colocam isso totalmente na conta da natureza, ou, enfim, como algo que é sempre uma surpresa. Todo ano a gente se surpreende com o mesmo problema, né? E a gente não se prepara para ele. Então,
Primeira pergunta que eu te faço, Marcelo, o quanto tem de natural nisso? O quanto tem, quais são os fatores antropogênicos, né, humanos, que geram esses nossos problemas aí, anuais? Pois é, essa é uma questão muito valiosa, né, para a geografia, porque são caminhos do próprio percurso científico do entendimento disso, né? Então, fui eu lá desde pequeno, movido, como eu disse, pela palestra do nosso querido Carlos Walter sobre os deslizamentos de 1988. Foram os deslizamentos que afetaram, eu tinha 18 anos na época, afetaram muito a região que eu morava, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, no ano seguinte, eu fui assistir uma palestra sobre os deslizamentos e achei aquilo fascinante, me deu uma sensação de que realmente eu estava entendendo tudo e decidi ali fazer geografia, né? E nesse movimento eu fui em busca de geomorfologia, dessa especialidade. E é muito interessante porque a riqueza da geografia, de todos esses conceitos aqui na caneca, vai dando essa riqueza epistemológica, né, que a gente vai conversar mais tarde, de entender que esses processos naturais são, como o nome diz, naturais, estão lá acontecendo na natureza. O que não é natural é a gente morar embaixo desses lugares que deslizam, ou a gente morar nesses lugares que alagam, né? Então a gente, né, com o tempo, né, e o último evento mais contundente que a gente teve aí do Morro da Oficina em Petrópolis, a gente no grupo de pesquisa lá discutindo, na verdade, a solução não está no conhecimento ali da geologia, da geotecnia, do material envolvido, da poropressão crítica que detona o deslizamento, de toda essa terminologia técnica, né? A solução realmente está na política de habitação, está no planejamento urbano, está em outras camadas da geografia, do espaço geográfico, que nos trazem o conhecimento de como a gente cria esse tipo de situação. E aí a gente começou falando do exemplo da Praça da Bandeira, do Kid Moringueira, 1940, a música sendo feita falando dos alagamentos após o grande aterro do Pereira Passos no manguezal de São Diogo, onde hoje é a Cidade Nova, a foz do rio Maracanã, da bacia do rio Maracanã, do Trapicheiros e Joana e Rio Comprido, uma convergência de drenagem para esse local, e a gente aterrou ele, e não é surpresa nenhuma que ele inunde, porque ele sempre inundou. Sim. Ainda mais pelo fato da gente vir impermeabilizando todas as encostas do Vale do Maracanã e do Rio Joana. Então não é nem um pouco surpreendente que uma área alagável alague, com uma planície de inundação, como o nome diz, sobretudo se eu ainda pavimento o resto da bacia toda. Sim. E aí você pode acusar, né, a falta de conhecimento lá em 1900, na virada do século XIX para o XX, 1800, proclamação da República, a cidade moderna. A gente poderia ali ter essa ignorância, né, o salvo-conduto da ignorância de que a gente não sabia. Mas a pergunta que não quer calar é por que a gente continua construindo praças da bandeira em direção à zona oeste do Rio de Janeiro. Continua repetindo esse processo na zona atual de expansão do nosso crescimento urbano, né? Enquanto você falava, eu pensei em algumas questões aqui, né? Uma coisa... Porque a geografia, né, Marcelo, ela é uma ciência que acho que nos oferece meio que uma lente para a gente conseguir se situar no meio do espaço geográfico onde a gente está, né? E ver como esse processo todo foi construído entre sociedade e natureza até ele ser o que ele é hoje. E é uma coisa que eu sempre faço de brincadeira com meus alunos, é dizer assim para eles, cara, diariamente vocês estão andando em cima de rios, de drenagens, ou entre os divisores de drenagens, você está vivendo uma bacia hidrográfica no meio da cidade e você nem se dá conta. Porque acho que para o público entendendo esse termo que a gente vai falando, né? A nossa cidade ela foi crescendo em cima de bacias hidrográficas naturais, em cima de áreas com rios, com brejos, com pântanos, e ela foi impermeabilizando todo esse conjunto de águas, né? Com asfalto, com concreto. E aí eu acho que tem dois mecanismos que a água pode fazer, né? Que é, se chove, ou essa água vai infiltrar, ou essa água vai escoar. E a grande questão é que quando você impermeabiliza dessa forma, ainda somado com problemas de escoamento, né? Você vai ter uma maior tendência
a ter alagamentos, a ter enchentes, a ter essas inundações. E aí eu acho que o aluno ou o público geral que está assistindo ter essa visão de que, na verdade, a gente... Quando você fala, por exemplo, de Praça da Bandeira, quando você fala de áreas da Tijuca, quando você fala de São Cristóvão, você está falando de áreas que naturalmente eram alagáveis. Sim, sem dúvida. E isso só vai piorar com o processo de impermeabilização do terreno, né? Pois é, na verdade, pensar na própria evolução urbana do Rio de Janeiro e desse sítio urbano sobre o qual a cidade foi construída, né? A gente está falando de uma cidade entre montanhas, mar e brejos, né? O Rio de Janeiro é constituído de maciços montanhosos, com vertentes íngremes, que deslizam desde a última mudança climática global, que todos aqui assistiram aqueles documentários fantásticos da Era do Gelo 1, 2, 3 e 4. A gente tem, né, tem essa marca da passagem do Pleistoceno para o Holoceno, né, a última mudança climática, com a marca, do aquecimento global que tropicaliza esse nosso ambiente. Então, esses ambientes montanhosos, eles vão deslizar por conta desse ambiente tropical que a gente vive. É óbvio que a presença humana nesses ambientes aqui do Rio de Janeiro vão datar um pouquinho depois dessa época, né? Estamos falando aí de 10 mil anos, 8 mil anos, a Mata Atlântica se estabelecendo, já num clima tropical, e os sambaquizeiros chegando. Então, a gente já tem vestígios humanos ocupando esses ambientes. E, obviamente, as montanhas deslizam e as baixadas inundam, né? E a gente resolveu ocupar esse sítio, que já é um sítio bastante complexo, por natureza, se é que essa palavra nos cabe ainda, né? Mas vamos lá, vamos mantendo. Mas realmente um ambiente com florestas que vão chegar a baixadas constituídas plenamente de brejos, sistemas alagadiços, lagunas costeiras, né? Lagoas costeiras, lagunas, restingas e mar. Esse é o sítio. Né? Tanto é que a fundação da cidade, na briga, na história oficial, na briga entre Villegagnon e Estácio de Sá, a cidade é fundada numa península muito estreita, sem água, sem terra agricultável, né, com uma mínima nascente que abasteceu o forte lá de São Miguel e São João, ali onde é o marco de fundação da cidade do Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar e Cara de Cão. E dali ele funda o forte para poder combater o Villegagnon, que já estava aqui há mais de 60 anos com a França Antártica. Nessa briga, ele consegue expulsar e se estabelece no primeiro vale que dá acesso às terras emersas para os engenhos, né? Porque eu não vou cultivar em areia nem em área de laguna, eu vou cultivar nas terras firmes da Baixada da Tijuca, do Engenho Velho, ou na área do Engenho Novo, ou do Engenho de Dentro, ou do Engenho da Rainha, ou do Real Engenho, onde é Realengo, e assim vou compondo minhas áreas de produção de cana, né, naquele tempo. E aí, com isso, a gente vai evoluir para uma fase urbana, que, como eu disse, vai se modificar apenas com a chegada da família real. A cidade do Rio de Janeiro é um porto interessante, mas a gente não pode esquecer que Ouro Preto era a capital, né? Ou melhor, Vila Rica era a capital do Brasil no ciclo da mineração, né? Então a gente tem os engenhos, acaba essa fase, vem o ciclo da mineração. Digo isso assim, que o fator histórico é fundamental para a gente compreender as transformações urbanas, né, dessa cidade. E você cita o processo de fundação da cidade, ou de primeira fundação da cidade do Rio, ali entre ali próximo ao Morro Cara de Cão, na Urca, foi 1565. Sim. Certo? E a gente teve uma segunda fundação da cidade do Rio, 2 anos depois, no Morro do Castelo, que não existe mais. E essa própria história, ela ajuda a contar esse fenômeno todo que a gente vive, dos problemas, dos desastres, dos alagamentos, né? Porque a gente teve uma segunda fundação da cidade em cima do Morro do Castelo por conta de uma proteção da cidade que o morro oferecia, né? Então, a cidade do Rio, para a galera entender o termo, né? A cidade do Rio, nesse segundo momento, em 1567, ela renasce como uma acrópole, né? Exatamente. Como uma cidade que foi fundada numa área elevada, assim como foi a acrópole grega, né? De Atenas. E esse morro que abrigou essa fundação da cidade... Ironicamente, ele não existe mais, que é o Morro do Castelo, e
E ele também teve relação com, né, assim, pra galera entender, né? Esse Morro do Castelo, a gente estava comentando, ele foi desconstruído ali em... Qual foi o ano, Marcelo, que a gente comentou? 1924. 1924 até 1926. 26, Por ali. 27, Acho que ele finalizou. Eu lembro que era o mandato do prefeito Carlos Sampaio, aqui no Rio de Janeiro. Mas depois das grandes reformas higienistas, Isso. né? E é o que eu falo, preciso de dois caras para um cutucar o outro e falar, aí, vamos arrancar aquele morro lá? A outro fala, pode crer, boa ideia. E hoje seria uma doideira você imaginar um morro sendo arrancado da paisagem, né? Não é? E ele, Mas basta uma empreiteira falar que topa que vai dar certo. E essa associação entre empreiteiras e Estado de longa data. Velha, né? Nesse país. É velha e gerou, além dessa desconstrução do morro, gerou também os aterramentos de um lugar próximo que a gente está agora, né? E isso é interessante, porque assim, o Rio antigo, né, bem antigo, antes da virada do século XIX, ele vai valorizar as áreas altas, porque as classes dominantes não vão para os brejos e mangues, para aquele cheiro de enxofre, para aquele lugar onde as revistas ilustradas, né, onde os jornais da época falavam, inclusive, da presença de miasmas espirituais quando você passava perto do mangue. Hoje em dia a gente chama de dengue, está até hoje nessa briga, né? Mas, de fato, a elite, o bairro dos ingleses, em Santa Teresa, o Morro do Castelo, é em cima do morro, né? A casa do rei, Dom João VI, é em cima do Morro da Quinta da Boa Vista, uma elevação em São Cristóvão, né? Então, a elite vai para o morro e a pobreza vai para o mangue, né? Então, a gente tem sempre a divisão de classes, né? O desenvolvimento desigual e combinado, excluindo quem pode e quem não pode. Quando você tem as reformas higienistas, né, dos saneamentos, né, os nomes são de sanitários, higiene, né, a gente inverte isso. A Baixada saneada é agora lugar dos bairros de alta classe. Vide a Lapa, o Estácio, né, toda essa construção do centro do Rio em direção à Cidade Nova, depois a própria Cidade Nova. Né? Então, porque está aterrado, saneado, tirou aqueles lugares brejosos e calorentos com cheiro de enxofre. E agora quem vai para o morro é a periferia. Então, a primeira favela vai nascer no Morro da Providência, já na beirada do Mangue, na Pequena África, depois o aterro, até que a gente vai para Mangueira, Morro né, Morro da Mangueira, Estação Primeira, e aí a gente vai construindo as favelas nas áreas de morro, que mantém uma proteção. E ainda. Aí a gente cria essa segregação particular também do Rio de Janeiro, que é essa chamada segregação morro-asfalto, né? Eu tenho um bairro super valorizado, que é o bairro do Leblon, e com um dos maiores IDHs da América Latina na presença daquele bairro ali. No mesmo bairro eu tenho um morro, uma favela, que é o Vidigal, que tem um outro recorte. Rocinha, São Conrado, é um quadrilátero interessante aquilo ali, né? Rocinha, São Conrado, Vidigal, o Leblon. E em cima do Dois Irmãos, né? Do maciço do Dois Irmãos, que ironicamente ainda fala de irmandade, né? Olha só. E é interessante pensar que Rocinha e Vidigal são favelas de classe média, né? Afinal de contas, 3 mil, 4 mil reais é a renda, hoje em dia, de uma classe média no Brasil, né? A classe pobre não está na Zona Sul, ela está na periferia de Belford Roxo. Sim. Ela não está na periferia da centralidade. E é muito interessante a gente pensar centralidade e periferia. Toda essa discussão sobre rios e drenagens, a gente estando numa bacia hidrográfica urbanizada, tem toda a relação com essa discussão de geografia urbana, né? E voltando para essa temática das drenagens, o tema do episódio, no início desse ano, aí, janeiro, fevereiro, também, nós tivemos alagamentos e deslizamentos. Pavuna, Nova Iguaçu, Japeri, e diversas pessoas, mais uma vez, perderam a vida. É algo que se repete anualmente. E aí, mais uma importância dessa visão geográfica, né? Porque por que isso acontece todo ano e nos meses de verão, né? Eu acho que aí a gente tem que entrar em algumas discussões mais profundas, justamente novamente, como que é interessante a geografia nesse sentido, porque ela nos dá camadas e dimensões para pensar essa amálgama
que é o espaço geográfico, né? Com as suas multidimensionalidades. Então, você está falando as dimensões físicas de bacias de drenagem, rios, né? A gente tem hoje a infeliz estatística, né? Na pesquisa do livro Rios do Rio, de que 100% dos rios do município do Rio de Janeiro estão poluídos e canalizados no momento em que eles atingem as baixadas urbanizadas. O único local onde eles se preservam são nas nascentes que estão protegidas por parques, seja o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra Branca ou o Parque Estadual do Mendanha. Mas depois que eles atingem a baixada, é poluição e retilinização. A gente optou por retilinizar os canais, tirar as áreas de flutuação, né, de planícies de inundação, e fazer com que as águas chegassem mais rápido aos seus pontos de destino. Só que não, porque a gente continua tendo alagamento nessas mesmas áreas. E eu acho que a gente pode aqui introduzir o assunto sobre justiça climática e quem são as pessoas mais vulneráveis a esses fenômenos. E aí, né? Já passando para uma perspectiva que a gente chega no conceito de racismo ambiental. Racismo ambiental, justiça ambiental, justiça climática, toda essa temática que tem que estar na pauta dessa discussão das mudanças climáticas, porque senão a gente fica num lugar estratosférico de um futuro idealizado, de um meio ambiente pristino, puro, que não nos convém, né? Isso daí se aproxima muito de discursos perigosos, né, da nossa sociedade, que vão falar de ilhas puras. Né? Como é que se tem um empreendimento que se chama Ilha Pura? Né? A foto tem que ter um bigodinho naquele, né? Porque assim, eu proponho uma insularização, uma autossegregação espacial e ainda autodenomino pura. Isso é muito sério, né? Sim. Isso é muito sério enquanto proposta urbana, porque é isso, eu me diferencio, me destaco e viro de um lugar muito parecido com alguns discursos que a gente já viu por aí. Né? E você, Marcelo, você tocou nesse ponto da justiça climática ou do racismo ambiental. Como é uma discussão que está muito em alta, eu acho que vale a pena explicar um pouco esse conceito para os nossos espectadores, né? Mas eu não sei exatamente a visão que você tem em relação ao termo, né, racismo ambiental, mas ele não tem uma definição literal, né? Mas a gente pode entendê-lo como pelo fato de que a realidade se apresenta da seguinte forma: eu tenho classes diferentes em espaços diferentes da cidade e ou essas classes vão ter acessos diferentes vou pedir licença aqui para usar o termo, a uma natureza, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como manda a Constituição, e outras classes não vão ter. Sim. Parte das classes no espaço geográfico vão ter acesso, quer dizer, vão ter mais risco de sofrer com deslizamento, como a gente viu no início desse ano, Japeri, Nova Iguaçu, Pavuna, algo que não é restrito, mas tem maiores riscos. E isso configura um pouco esse racismo ambiental, né? O fato de que eu tenho um recorte de renda e de raça nos riscos socioambientais que essa sociedade ela vai receber, mas eu vou além, porque eu gosto de trabalhar um outro viés também com racismo ambiental, porque senão a gente fica só nos desastres, que é essa questão do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sim, a qualidade, porque né? Eu dou aula no município de São Gonçalo também. Sim. E lá, Marcelo, é extremamente difícil eu explicar pro moleque que aquele valão que passa ali é um rio. O moleque não consegue entender, ele vai virar e falar, aquilo ali é um esgoto, pessoal. Sempre foi. É esgoto e o próprio termo valão é uma naturalização para ser mais fácil você não se incomodar com... É um rio... Não, galera, não é um valão. É um rio canalizado que nasce limpo e ele chega na baixada lixamente poluído e você naturaliza e dói menos você jogar um lixo ali, e aí você usou uma palavra interessante, você naturaliza. Total. E naturalizar é achar que aquilo é a natureza desde sempre, né? E aí é que tá, essa conversa do não estamos no mesmo barco, né? A vulnerabilidade é desigual, né? Tem populações mais expostas e, né, com resiliência menor ou maior a todos esses eventos. Então, é aquela brincadeira, né? A cidade está preparada para os dias de chuva, ela não está nem preparada para os dias de sol. Na verdade, a despeito de uma discussão de mudanças climáticas, do agravamento de chuvas ou de tempestades, né? Na verdade, chuvas menores causam enchentes maiores à medida que eu vou hipermeabilizando o espaço e
transformando escoamento subsuperficial e subterrâneo em escoamento superficial que chega mais rápido às baixadas. Então, a construção da cidade e ainda a diferença, a renda diferencial do solo urbano, né? E aí, por isso que a geografia é tão legal, porque você lança a mão de um lado da geomorfologia e do outro da renda diferencial do imóvel, que está associado, sim, ao seu valor de troca e não ao seu valor de uso, em que você faz 10 metros quadrados terem valores diferentes, no Leblon ou em São Gonçalo. Né? Então, nós não estamos no mesmo barco. Tem gente andando de iate, tem gente com uma pranchinha de isopor. E na hora que a chuva vem, ela atinge de maneiras diferentes essas pessoas. Na maioria, negras, pobres e mulheres, né? Que são as donas de casa. E esse ponto, a questão dos problemas do alagamento, do deslizamento e dessas enchentes, você vê relatos de pessoas, ou você falou agora das donas de casa, isso é uma coisa que você não... Isso dá uma revolta, uma tristeza muito grande. Eu estava vendo essa semana, para participar aqui do podcast com você, o relato de uma dona de casa da Pavuna, que ela falou, cara, todo ano eu perco meu armário da minha casa. Sim. Porque todo ano isso acontece. E você toca nesse ponto da canalização e da retilinização dos rios, das drenagens. Você pode explicar um pouco para a galera o que é isso e as implicações negativas disso? Não, sem dúvida. Na verdade, é o que eu estou falando. Precisou de dois caras, um para cutucar o outro e falar: o que você acha da gente retilinizar esse canal que faz tanta curva e que tem meandros e que alaga e que ocupa uma área de planície de inundação muito maior do que a desejada para nós que vamos ocupar e urbanizar e podemos especular sobre esse solo. Né? Então, a gente está falando de um projeto de cidade que está pensando na especulação imobiliária e não na qualidade de vida do morador. Né? Então, eu realmente não olhei para essas áreas de inundação, ou melhor, se eu olhei, eu achei melhor passar um canal retilinizado, e aí a gente pode pegar as fotos todas dessa virada do século, do início do século XX, com o DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, e ele faz esse serviço. E, né, se pegar todas as baixadas do Rio de Janeiro, você vê os rios passando reto, né, inclusive, né, se a gente pega exemplos como o Saco de São Diogo, né, onde é o manguezal, o canal do Mangue, ali na rodoviária, agora Terminal Gentileza. Se a gente pega o Saco de Inhaúma, onde o porto de Inhaúma é uma rua que fica lá perto de Maria da Graça. Você vê a distância de aterro que a gente levou até a favela da Maré, que era Maré por conta das palafitas nos anos 70. Né? E assim vários exemplos, se a gente for, como eu disse, para a Zona Oeste, em direção à Vargem Grande, Vargem Pequena, canal de Sernambetiba, todos aqueles canais retilinizados. Se a gente for a Guaratiba, com o Rio Piraquê, o Rio Piracão, né? Que você vê os canais cortando o manguezal. Né? Então, Jardim Maravilha, agora estão querendo fazer o dique. Né? Então, a gente fica fazendo obras no efeito de uma urbanização que está a serviço de uma outra força, que é a força da construção civil e da cidade como um bom negócio. A cidade como um produto a ser vendido, mas que, de repente, não vai ter como consequência também uma melhor qualidade de vida para seus moradores, pelo menos em uma dada área, né? Porque Marcelo, quando você fala sobre essa questão de retilinizar, né? Antes, o rio, como algo natural, ele tem seus meandros, ele tem suas curvas, que, na verdade, tem um objetivo, tem uma explicação do rio mesmo dissipar essa energia do fluxo. Ele não aguenta carregar o próprio sedimento e vai meandrar. Ele vai meandrando, ele vai largando essa água, esses sedimentos para as suas laterais. E é aquilo que a gente comentou, né? O rio, naturalmente, ele tem, né, esses termos que a gente ouve na mídia, né? Enchente, alagamento, inundação. Claro que a mídia ela utiliza esses três termos muitas vezes como sinônimos, mas é importante utilizar eles, eu acho, para a gente pensar qual é o funcionamento de um rio. Sim. E qual a implicação disso para o meio urbano. Porque um rio lá, pensa num rio natural, né, galera? O pessoal que está ouvindo. Um rio ele tem seu canal onde ele passa. Dependendo do regime de chuvas de onde ele está situado, vai ter hora que ele está mais baixo, tem hora que ele está mais alto. Quando ele chega no limite daquele canal menor dele, a gente fala que ocorreu um leito maior. Sim. E se vazar do leito maior, ele está causando uma enchente. É a enchente dos rios. Aí você imagina aí em casa, né? Imagina um rio passando num canal dele.
e ele não está no topo desse canal. Aí a gente chega num momento de verão, né, de dezembro ali a março, que chove mais aqui no nosso clima tropical. E aí esse rio, ele enche. Ele chega no limite daquele canal menor dele. Aí eu teria uma enchente, na verdade. Sim. Quando esse rio, ele transborda para uma planície, aí seria a inundação. Ele chega a essa planície de inundação. E aí você imagina, isso já acontece naturalmente. Sim. Agora, eu impermeabilizo e pior, né? Eu encaixoto os rios, eu coloco eles embaixo da teoricamente, né, os engenheiros calcularam essa vazão maior. Né, além da enchente, para a inundação caber dentro do caixote. Porém, talvez o que eles não previam é que a cidade ia crescer tanto, produzindo mais escoamento superficial, que ia aumentar a vazão desse rio na hora da chuva, que a gente chama de regime torrencial. Né? À medida que eu vou asfaltando, pavimentando um vale, eu vou criando mais escoamento superficial, que é o fluxo mais rápido de uma bacia que chega mais rápido às áreas de baixada. E aí eu começo a causar alagamentos associados não a transbordamento do rio. Às vezes, áreas que o rio está lá embaixo e a área está com enchente por conta do escoamento superficial da área impermeável e nem tem a ver com a vazão do rio. Então muitos bolsões de alagamentos vão acontecer independente da vazão do rio, mas sim do escoamento superficial da área urbanizada e pavimentada. Então, assim, por quê? Essa que é a pergunta. Por que a gente faz e, pior, a gente faz e continua fazendo? Né? Porque, sei lá, qual é a parada? A gente está brincando de quê? Eu dei uma aula de geografia urbana, eu trabalho num pré-veste ali na Tijuca também, e aí eu fui dar uma aula de geografia urbana e naquela semana, coincidentemente, eu fiz uma outra prova, e aí na prova a questão perguntava mais ou menos assim, Marcelo, ela colocava o que você precisaria... Era uma pergunta assim, o que você precisa ter para trabalhar em tal lugar? E a resposta era urbanidade. E aí eu brinco com esse próprio conceito com meus alunos, né? Porque um grande professor que a gente teve contato e que te inspirou foi o Carlos Walter, né? Grande professor da UF que eu tive o prazer de conhecer, nos deixou ano passado. E o Carlos Walter, ele falava que a gente vivenciou muito mais uma desruralização do que uma urbanização. Ou seja, a gente nesse caminho do rural para o urbano, a gente muito mais destruiu o meio rural do que construiu um meio urbano adequado, com qualidade de vida. Né? Então, é o que a gente está conversando um pouco. Hoje em dia, esse meio urbano, ele para muitas famílias, ele é muito mais, né? A natureza é muito mais vista como um problema, como uma catástrofe, do que como um bem a ser vivenciado, vivido, né? Ser vivido. E aí que tá, como as coisas não estão desligadas, né? Se a cidade é um bom negócio, é um ótimo negócio que a gente tem a migração do rural para o urbano. Né? E se eu industrializar o campo, também é um ótimo negócio. Então, são dois ótimos negócios. O agronegócio e a especulação imobiliária, a cidade como mercadoria. Então, assim, o projeto, o fato, por exemplo, da gente hoje já ter 60%, 70% da população do Amazonas urbana, quer dizer muita coisa. O fato da gente ter vivido o pico de urbanização nos anos 50, 60, 70, com o inchaço das cidades, que a gente estuda, porque a gente não era nascido, né? Eu nasci em 70, não sei quando é que você nasceu, Pedro, mas o fato é que eu vi alguns fenômenos acontecendo, mas eu não peguei esse grande êxodo rural e esse foco da urbanização. Mas a urbanização passa a ser um grande negócio. E é um negócio, porque é justamente isso que a gente está falando da mais-valia do terreno urbano, da troca, do valor de troca e da especulação imobiliária. Então, manter esse ritmo de crescimento, a construção civil é uma fatia muito importante do PIB brasileiro. Continuar construindo. E ter um campo esvaziado para que, quanto mais latifúndios e... Né, hoje as fazendas de soja têm 5 tratores com um cara coordenando os 5 tratores num tablet. Eu não preciso nem de mão de obra lá dentro dirigindo o trator. Eu já desempreguei 5 para ficar só com 1.
Então, assim, eu reduzi de uma tal ordem a mão de obra no campo, porque eu optei por um caminho de agricultura muito diferente, que eu urbanizei o campo também, se a gente pode falar assim, né? Ou usando o termo de urbanidades, e aí quem estava nessa palestra, além do Carlos Walter, estava o meu querido mestre Gil Velho, Gil Cavalcante e João Rua. Eram os três dando essa palestra lá em 88, em 89. Né? Foi bom esse arsenal, né? Porque aí realmente foi avassalador e me fez... E o João tem um trabalho muito bom sobre urbanidade no rural, né? De como que o ambiente rural passou esse ambiente também urbanizado ou metropolizado, né? O Álvaro Ferreira, que é um discípulo do João, posso chamar assim, eu acho que o Álvaro vai gostar disso, segue muito nessa linha, né? Da metropolização, né? De como o efeito de ser metrópole chega aos cantos mais longínquos da cultura, né? Modificando os territórios, desterritorializando e transformando as pessoas dentro dessa cultura urbana que segue a um padrão cada vez mais dos highlights, né? Então, as minhas obras urbanas são: vou construir o Terminal Gentileza, São Cristóvão que se lasque, o Porto Maravalli, né? Agora vem o estádio do Flamengo ali pro gasômetro. Pô, imagino. Então, assim, são grandes obras faraônicas que é como se fosse uma pedra que você joga no lago, né? Aquele ponto onde cai a pedra, ele forma aquele efeito ali local. Uma centralidade que tem um efeito de ondas que se propagam para o resto do bairro, que, novamente, combina o desenvolvimento desigual. Se enquanto aqui vai estar iluminado pelo capital, aqui vai estar sombreado. E os efeitos dessas ondulações vão chegar na periferia do Tuiuti, da Mangueira, como efeitos de gentrificação. Então, não são benéficos para o resto do bairro, mas são benéficos para aquele ponto do espaço que vai estar capitalizado e especulando. Particularmente, eu me pergunto se não era melhor implantar ou devolver as diversas quadras de futebol que saíram dos morros e do subúrbio carioca como incentivo ao esporte, do que fazer um formador de Neymares, desses ícones do futebol que hoje são muito mais modelos, garotos propaganda, do que jogador de futebol, né? Então, o que está acontecendo? Isso é um fenômeno que está acontecendo particularmente no futebol, mas a gente podia falar da cidade da música, da cidade das artes no Rio de Janeiro, não sei quantos 400 bilhões que foram investidos num projeto arquitetônico lindíssimo, parabéns ao arquiteto, mas eu me pergunto se aquele dinheiro investido nos diversos grupos de cultura, música, dança, que estão espalhados no Rio de Janeiro, manifestando legitimamente a cultura de cada grupo social, se isso não era uma política pública de valorização da cultura, muito mais do que, novamente, uma opção de pingar a pedrinha naquele ponto do espaço. Então, pensar a cidade no que diz respeito à sua totalidade de construção, de paisagem, de espaço geográfico, é o que eu esperava como política pública, sem falar em política de habitação, que nos remete diretamente à questão dos deslizamentos e das enchentes. Qual é a política de habitação no Rio de Janeiro? Juntando com racismo ambiental, a população negra, você pega o mapa da população negra no Rio de Janeiro, ela se espalha do túnel Rebouças para a zona norte até a zona oeste. A zona sul e a Barra são brancas. E se você contrapor a uma pesquisa linda de uma professora, que eu esqueci o nome dela, da Fiocruz, o maior consumo de Rivotril ilegal é também nessas mesmas manchas. E aí você vê de que estamos falando, o que é centralidade, o que é periferia, o que é riqueza, o que é pobreza. O que é mais rico? A Vila Mimosa, com uma diversidade cultural que vai das trans às prostitutas, aos donos de boate, aos roqueiros, aos metaleiros, aos motoqueiros, ou o condomínio lá da Ilha Pura? O que tem mais diversidade? O que tem mais valor? O que tem mais riqueza? O que tem mais pobreza? A mulher solitária de Copacabana que passeia com o cachorro dela à base de remédios, sem família, sem
presenças ou tão pobre que só lhe restou o dinheiro. E aonde que nós estamos falando? Em que espaço essas questões ambientais problemáticas vão incomodar mais, né? Ou vão aparecer mais? E a gente já está se encaminhando aqui para o fim desse primeiro episódio. Acho que a gente pode começar a pensar, né? Quais são as soluções? Então, a gente falou de vários fatores que vão gerar esse processo de alagamento, de inundação na cidade, mas quais são as soluções que a gente pode pensar para isso? A gente viu uma movimentação, né, da construção dos piscinões na bacia do Maracanã ali, que queria ouvir sua opinião sobre esse processo, mas que, na minha visão, cometeu uma grande infelicidade, que foi não reaproveitar aquela água dos próprios piscinões. Isso se modificou? Imagino que não. Eu acho os piscinões um agir no efeito, né? Tudo bem, o doente está terminal, então vamos lá botar um remédio ali naquela ferida e atingir aquilo ali. Mas, novamente, e que eu acho que não devia ser orgulho de nenhum prefeito anunciar que gastou 300 milhões, 200 milhões, tantos milhões em uma obra para sanar um imbróglio histórico, né? Assim, o DNOS também, no início do século, dava suas contas. Foram tantos, né? Quantos políticos a gente vê, gastamos milhões, não sei o quê. Na verdade, está gastando errado, né? Porque... Isso dá voto, né? Pois mas que discurso é esse? Porque, assim, tudo bem, a gente está ali solucionando, como eu disse, um doente terminal. Mas, novamente, a geografia nos dá a riqueza de pensar a multidimensionalidade dessas soluções também. Então, a gente não é só uma solução. Isso é um viés, talvez, engenharístico, né? que analisa o espaço como um sistema e aí vai agir num ponto do sistema, né? É alopática a dosagem, né? Se a gente puder pensar no espaço como totalidade e pensar que são políticas com S no final, para sustentabilidades, citando novamente João Rua, né? Para soluções que vão desde o reflorestamento, que foi uma política muito bem sucedida da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o mutirão reflorestamento nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, que gerava empregabilidade para a solução da infiltração nas encostas desmatadas, sobretudo da Zona Norte, também da Zona Sul, né, que hoje se reforça com a política das Guardiãs da Floresta, na Secretaria de Meio Ambiente atual, todo o trabalho dos garis comunitários, Guardiões do Rio. Repara, a política está direcionada para uma camada da população que vive o espaço e que tem sua relação íntima com o território ali. Que convive com os problemas nesse espaço que podem dar solução. E é uma coisa contra as caixinhas, né? Contra a lógica cartesiana. É uma coisa sistêmica, porque você refloresta uma encosta da forma que eu espero que seja feito. Isso vai reduzir a chance de ter um deslizamento ali, melhora a vida da população e ainda gera emprego, né? Pois mas aí tem que ir lá conversar com aquela gente. Isso incomoda quem está com grande capital e que vai resolver uma grande obra de 80 milhões de litros que vão, né? Que é uma obra faraônica. Novamente, mesmo exemplo do campo de futebol ou da Cidade da Música. É a mesma coisa. Quando eu puder distribuir essas políticas em diversas camadas, e aí vamos lá para a política de habitação. O que é a política de habitação nesse país? Ela parou aonde? No Lacerda? No BNH? No Minha Casa Minha Vida? A gente tem que discutir política de habitação, porque os problemas de deslizamento e de enchente têm solução na política de habitação. Se você não tem política de habitação, você vai continuar tendo esses problemas. E pelo contrário, o que a gente está vivenciando cada vez mais é um processo tentando ser o mais didático possível, você empurrar a população pobre cada vez mais para longe, cada vez mais para a periferia. Sim. O que está acontecendo, por exemplo, claro que a realidade é completamente diferente, mas isso vai acontecer no mundo todo de forma diferente. Mas o que acontece em Nova York, não sei se a questão do Airbnb lá, por exemplo, né? Como cresce, claro que isso é um papo que pode fazer um episódio só sobre isso, né? Mas como a democratização, o espalhamento do Airbnb como aplicativo faz com que espaços urbanos sejam cada vez mais utilizados para aluguéis curtos e não para uma moradia, e como isso reforça esse evento do empurrar o pobre cada vez para longe dos centros e cada vez para áreas que têm mais chance de deslizar, mais chance de alagar. Então é uma coisa realmente muito complexa. Mas esse é um fenômeno global.
Sim. chamado de globalização, bem lá delimitado e dominado pelo nosso querido Milton Santos, que parte da centralidade do império da Europa Ocidental e que invade o mundo todo, joga uma bomba no Japão, transforma o Japão em ocidental, ocidentaliza o mundo, a China como um socialismo de mercado, e a gente vive esse momento histórico na condição humana. Então, as discussões sobre soluções ambientais, mudanças climáticas, estão todas enviesadas por esse olhar cultural do Ocidente, né? Enquanto que oprime diversos outros saberes que estão espalhados numa diversidade de culturas e formas de se viver, que cultivam o bem viver, onde os territórios são bases da existência, e esses são criticados, eliminados, periféricos, periferizados, invisibilizados, apagados. O que falar da história dos negros no Rio de Janeiro? O que falar dos indígenas no Rio de Janeiro? O que falar dos indígenas na fronteira do agronegócio na Amazônia? Né? A gente está, como diz, mais uma vez citando o Carlos Walter e o Boaventura, né? O epistemicídio, a matar as formas de saber e as formas de viver. Né? A gente está pasteurizando a forma de viver. E aí a gente não pode falar de outras pessoas senão nós mesmos. Nós somos essas pessoas urbanas, que usamos relógio, roupa, pã, estamos aqui. Sim. Que temos urbanidade. Reproduzimos isso. Mas eu acho que vale e devemos ser muito críticos à nossa própria forma de existir. E a gente só vai ganhar avanços democráticos, sociais, se a gente respeitar o outro, se a gente enxergar o outro. Sim. E as políticas públicas necessitam enxergar o outro. É uma coisa que eu acho, assim, ao mesmo tempo que ela é óbvia, quando você coloca isso, você vê com uma clareza esse espaço geográfico, que eu falo para meus alunos o seguinte, cara, não importa, assim, você é de uma população rica, tá? Você tá certo de não querer vivenciar problemas. Todos nós queremos que a gente não vivencie problemas urbanos. Tudo bem, é algo legítimo esse desejo. Mas beleza, você se autossegrega, você se coloca lá no condomínio fechado, né, típico da Barra da Tijuca. Mas, cara, não adianta. Sempre vai ter alguma coisa do todo social que vai rebater em você. Claro. E a coisa só vai avançar se a gente avançar junto. Porque a gente analisa, por exemplo, um problema, que é a poluição, algo super histórico, poluição da Baía de Guanabara. Tem um livro sensacional que foi um jornalista da UF que construiu esse livro com geógrafos, com climatólogos, eu não lembro o nome do livro agora, nem o autor, perdão, mas é um livro com capa meio azul que tem a foto da Baía de Guanabara poluída. E nesse livro ele mostra como essa poluição da Baía de Guanabara ela se dá principalmente por uma falta de saneamento dos municípios ao redor da própria Baía, então tem relação com um problema de qualidade de vida desses moradores ao redor, que não é uma preocupação do Estado, né? Você tem taxas, por exemplo, ali de 2016, que eu tenho de cabeça, enquanto Niterói tinha 100% de esgoto tratado, que chegava na Baía de Guanabara, Guapimirim não tinha número, Itaboraí tinha 4%, São Gonçalo tinha 16%, uma população de 1 milhão de habitantes. Então... Não, e assim, né, Pedro? A gente está falando de saneamento, né? Agora vai sair o censo 22 finalmente, né? Vai sair essa semana. E a gente está ansioso para esperar esses dados. Mas a gente não está nem falando de tratamento primário do esgoto, né? A Baía de Guanabara é um absurdo espacial. Você ter uma baía desse porte, poluída desse jeito, é porque realmente você estava afim. Você Sim. fez um esforço para aquilo ali estar do jeito que está, né? Tem um esforço muito grande, histórico, né? Que o trabalho do Elmo Amador, no livro Baía de Guanabara, um dos precursores desse estudo, vai, como ele dizia, o estrangulamento da região metropolitana, enforcando a Baía de Guanabara, né? E a gente está falando de saneamento 5% ou chegando ao zero, né? E justamente numa construção de qualidade de vida. E aí, novamente, eu acho que a discussão ambiental, ela recai, né, a despeito das mudanças climáticas, ela recai sobre qualidade de vida e sobre o bem viver. Tem um monte de gente com essa receita.
tem um monte de existência ou de resistência com X, tem várias formas de existir apagadas no discurso oficial dos programas de sábado e domingo da televisão, que é aquela baboseira atômica que se repete há anos, desde a década de 80, que a gente estava aqui falando mais cedo do espetáculo, justamente reproduzindo esse modelo de quem é o herói. Sim, o que os jovens que vão nesse estádio a ser construído almejam? Eles querem ser o Neymar, eles querem ser um modelo de televisão que faz propaganda de chuteira, tênis, camisa, que jogar bola é duvidoso ali, né? Todo respeito. Mas tem mais camadas no jogador de futebol do que só o futebol, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Tem, né? São muito mais serviços de modelo do que um serviço de... E é que tá, a gente reproduz, né? Podemos falar das modelos de beleza, da estética, de uma ditadura de uma determinada estética. Se eu digo que a modelo XYZ é a bonita, todas as outras mulheres não são. Sim. Então, eu reproduzo esses modelos. Se eu digo que a cidade bonita é essa, todos os outros não são. Se eu digo que o condomínio bonito é esse, todos os outros não são. Então, repara como a gente reproduz um modelo idealizado de sociedade que não faz o menor sentido, muito distante da realidade, que é o que a gente vive enquanto espaço urbano. Distante de resolver os nossos dilemas, os nossos desafios que a gente tem discutido hoje no episódio também. Perfeito colocação, professor. E eu queria finalizar esse nosso papo aqui com uma questão também pensando sobre essa resolução das enchentes, dos alagamentos. Uma coisa que tem acontecido em Japão, Coreia do Sul, Europa, eles têm tido alguns mecanismos do chamado renaturalizar os rios. Então, uma tentativa de desenterrar esses rios, tirar debaixo do asfalto, refazer as margens. E aí, assim, eu queria... Estou construindo a pergunta aqui, mas no final eu vou querer te perguntar qual é a sua opinião sobre isso, se você acha que isso é uma coisa que o Brasil vai chegar a fazer em algum momento, se falta muito, ou se o contexto é muito diferente, porque é uma solução muito bela de se imaginar, porque você refaz esse rio, e aí isso vai de encontro com aquela ideia que você falou do reflorestamento, tipo da encosta. Sim. Porque você refaz um rio, refaz a margem, refaz uma planície de inundação. Então ele pode inundar naturalmente, ele pode alagar naquele espaço, sim. Porque não vai haver um problema para a nossa habitação. Você gera emprego, o rio vai atrair questões de lazer, vai atrair cultura, vai atrair... Sim. O que você pensa sobre isso? Acho que é mais uma dessas... É parte dessas soluções. Eu acho que o que vale a pena ser crítico nisso é para quem, né? Eu vou fazer o parque para quem? Porque se o parque for um objeto de gentrificação, não nos interessa, né? Então, essa discussão está presente, né? No Parque de Realengo, está presente no Parque de Guaratiba, lá do DIC, que querem fazer. Essas propostas, elas têm que ser discutidas e discutidas na democratização, né, das associações e desse complexo que é a cidade, né? Porque a gente também não pode ser ingênuo de achar que associações de moradores, Estado, Prefeitura estão isentos das forças que mobilizam o espaço, né? Milícias, contravenções de uma forma geral, que são mantidas em contravenção por vantagens, né? Vivemos a pirataria do capitalismo de periferia, né? Somos um país de periferia do capitalismo com toda a dinâmica de pirataria, dessa fronteira tênue entre formalidade e informalidade, né? Essa tensão, né? Agora os documentários do Jogo do Bicho deixam isso muito claro, né? Essa tensão entre legalidade e ilegalidade que faz parte da nossa condução enquanto... Então, acho acho que a vantagem é a gente poder navegar e voltar, né? Mas voltando às soluções práticas no solo, né? Sobre inundações, fazem parte das políticas públicas, além, como eu estava dando exemplo, do reflorestamento, dos piscinões, dos jardins de chuva, né? Tem uma lei para que os condomínios capturem as chuvas e a gente pare de deixar as chuvas escoar para a cidade, inundar as praças da bandeira, né? De um deputado muito famoso aqui no Rio de Janeiro, essa lei, que tem que se cumprir, né? A renaturalização é uma política interessante, que inclusive devolve áreas de lazer para a população, e podem ser parques inundáveis, né?
Vai ter o dia da chuva, ele vai estar inundado, no dia de sol ele vai servir como parque. E a gente deve voltar a isso, mas sem gentrificar. Sem excluir a população pobre do acesso a isso, né? Pessoal, a gente vai fazer outros episódios, mas pesquise aí rapidinho o conceito de gentrificação que você vai entender, tá? Professor, muito obrigado pela presença no podcast. Pedro, foi um prazer aqui ter esse papo de geógrafo com você. Vamos fazer muito mais. Vamos. Queria agradecer também a equipe aqui do 021 Estudos por essa parceria. Tamo junto, galera. Pedir ao público, galera, no meio desse papo geográfico aqui, papeie em geografia também, mande esse vídeo, mande esse podcast para pessoas que você acha que vão curtir, que vão achar interessante, ajuda a gente aqui a crescer como projeto, e curte o papo de geógrafo, você vai se sentir melhor, vai melhorar o seu dia, né? Vai receber um calor aí, um amor no seu dia aí, curtindo, dá 5 estrelas no Spotify pra gente crescer, né? O algoritmo, estamos na era da informação, o algoritmo vai crescer com isso. Vamos usar isso. E é isso, galera. Obrigado. Eu que agradeço, tenho um prazer imenso de estar aqui, foi um espaço de papo longo, né? Diferente de uma entrevista, às vezes, no jornal, que é 3 minutos para passar um recado, a gente pôde aprofundar alguns temas. Eu só tenho a agradecer a turma do estúdio aí e fico à disposição para mais segmentos.